desenhado, né? É desenhado, é tudo direitinho. Qual foi o resultado das votações dos candidatos que buscaram a terceira via no Piauí? Terceira via, diga-se, nem oposição e nem governo, correto? Correto. Então vai lá, Farol. Dá sequência de 98 até agora. Vai, Farol. Olha, em 98, Hugo Napoleão teve 43% dos votos, Monsanta 40%. Explique. Vamos lá, no primeiro turno... O Hugo era candidato pela... Isso, o governador era o Monsanta e o Hugo era oposição. Certo. Quem era a terceira via? A terceira via era o tucano Chico Gerardo, do PSDB. 12%. 12%. Lembrando, Chico Gerardo, ex-prefeito de Teresina, saiu muito bem avaliado e naquela época coligado ao PT. Isso, que tinha como vice Antônio José Medeiros. Antônio José Medeiros. E aí todo mundo dizia, esse vai atropelar o Monsanta. Aí o resultado? 12,98% apenas dos votos. Aí a eleição foi ao segundo turno. E o Monsanta venceu. Por menos de um ponto percentual, Isso, mas bem ganhou o apertado. Monsanta. E aí aquela história. Quem era o candidato do governo aí? Do governo era o próprio governador, Monsanta. E quem o povo qualificou de oposição? Qualificou o Hugo Napoleão, ex-governador também. 2002. 2002, o governo era o Hugo, que ele entrou via judicial, tá? Entrou via judicial. No final do governo, faltando um ano para terminar. E o Wellington Dias era oposição. A terceira via era o professor Jonatas Nunes, do MDB. Jonatas Nunes, ex-reitor da UESP. ex-secretário de Educação de Monsanta. Isso. E candidato pelo MDB, na época era PMDB. Então forte. Sim, não era sim. forte? Era, foi reitor da UESP também, Apoio né? do Monsanta, não era forte? Era forte. Deu o resultado. Candidato qualificado, só teve 3,10% dos votos. Aí, Amadeu, nessa eleição, o Monsanto identificou que a população identificou como oposição o Wellington Dias. E aí não foi apoiar Jonas. o Wellington Dias. Então aí a pergunta que eu vou fazer aqui de novo. Em 2002, seu Farol, quem era o governo? Era o Hugo. Quem o povo identificou como oposição? O Wellington. E a terceira via ficou aonde? Ficou com Abandonada. míseros 3%. 2006, Farol. O governo era o Wellington Dias, que ganhou de Hugo. Isso. A oposição, o ex-governador Monsanta. E aí a terceira via, Firmino Filho, do PSDB. Saiu o prefeito de Teresina, elegeu o Silvio Mendes e saiu bem avaliado. Teve? Só 12,22%. Quem era o governo? Era o Wellington. Quem era a oposição qualificada pelo povo? O ex-governador Monsanta. Muito bem. Vamos a 2010? Vamos lá. 2010, a terceira via em números. Vai, Farol. Em 2010, o governador era o Wilson Martins, que era vice de Wellington. Sim. A oposição, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que deixou a prefeitura, né, para se candidatar. E a terceira via, João Vicente Claudino, do PTB. Senador, assim, senador de referência. Além de senador, era ele com Ciro e o PDT de Flávio Nogueira. 3 partidos fortes e o João Vicente com com 54 prefeitos. O PTB era o partido que mais tinha prefeitos naquela eleição. O que aconteceu, Farol? A terceira via teve? Só 21,54%. E o segundo turno? No segundo turno, o Wilson Martins foi reeleito com 58% dos votos. Quem era nessa data o governo? O Wilson. Quem o povo qualificou como oposição? O tucano Silvio Mendes. Quem ficou imprensado? João Vicente, não deu. 2014, Ari. 2014, o vice de Wilson, Zé Filho, era o governo. Isso. O Wellington Dias se candidatou novamente como oposição. E tinha uma terceira via. Forte. O ex-governador Monsanta. Ex-governador Monsanta. Resultado? Ele só teve 1,55% dos votos. E o Wellington ganhou? O Wellington ganhou no primeiro turno. Nessa data, quem era a oposição? O governo? Era o governador Zé Filho. Quem era a oposição? O Wellington Dias. Quem ficou ensanduichado? Monsanta, e essa época disseram assim, morreu politicamente. Isso. O que era uma mentira, ele depois foi eleito prefeito de Parnaíba. Vamos a 2018, a última eleição? Tá aí, o governo era o Wellington Dias, candidato à reeleição.
Pessoa, o atual prefeito de Teresina, era oposição. E o tucano Luciano Nunes foi lançado como uma terceira via. Lembra? Não. Calma, Ari. Quando houve o lançamento dessas candidaturas, o que se dizia era o seguinte: o governo era o Wellington Dias e a oposição era o Luciano, que tinha PSDB, o DEM e mais o PSC do Mão Santa. Então, oficialmente, no ele começo largou, ele era oposição, né? Ele largou como oposição e o doutor Pessoa como terceira via, certo? Que era o doutor Pessoa, tinha o Republicanos, que hoje é Republicanos, Isso. que era o Silas, e o Solidariedade do Evaldo, eram os dois partidos que o apoiavam. Exato. E o resultado é esse aí. Nessa data, então, quem era o governo? O governo era o Wellington Dias. Quem o povo qualificou como oposição? Qualificou o atual prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e não o tucano Luciano Nunes. E quem ficou ensanduichado? Foi o próprio Luciano, com 17% dos votos. Dito tudo isso, eu vou perguntar ao Ananias. Pois não, Ananias, qual a sua avaliação do desempenho da chamada terceira via ao longo dessas eleições? Aí são os dados estatísticos do Tribunal Regional Eleitoral. Sem sucesso, né, Amadeu? A terceira via, quando entra para o pleito, em geral, divide a oposição e favorece aquele nome do governo. A exceção aí foi o Wellington Dias em 2014, que conseguiu ganhar a eleição mesmo estando na oposição. Mas, fora esta exceção, a regra desses pleitos é: terceira via fica ensanduichado e o povo escolhe, identifica, aponta um candidato de oposição e esta oposição, dividida pela terceira via, favorece o nome do governo. Eu imagino, eu já falei isso aqui, é cultural. Nas cidades do interior não tem esse negócio de governo, oposição e outro, não. A cidade do interior está dividida, ou é água ou é óleo. Farol. Concordo dessa vez, Amadeus, mas só dessa vez, não vá se acostumando. A história, a minha memória... A minha guarda é o que a memória arma. A minha arma é o que a memória guarda. A minha arma é o que a memória guarda, os números e a história não mentem. A sua tese faz todo sentido, mas eu repito as palavras de Gracinha. A grandiosidade da missão suplanta qualquer número, qualquer apanhado. França, Foi ela que disse. Quer comentar, França? Sim, Amadeu, e o que a gente observa nesses dados é que a terceira via, em todos eles, eram nomes fortes, que já estavam no... Não, aí, ó, você não tem nome fraco aí, não. Não tem nome fraco. Poxa, ó, você vai atrás aí. Firmino, ex-prefeito de Teresina. Chico Gerardo, ex-prefeito de Teresina. Mão Santa, ex-governador. Luciano Nunes, um sujeito simpático e líder do PSDB a vida toda, um deputado de vários mandatos. João Vicente,